tardes. Yo estoy un poco mal, entonces perdón mi toses y mi español. Bom, yo soy Yuri, soy de Brasil. Yo trabajo con la bici y la movilidad urbana y sostenible há muchos años. Hoy yo trabajo en INESC, que es un instituto de estudos y pesquisas y encuestas de políticas públicas del Brasil. E eu vou falar agora de um projeto que estamos desenvolvendo, que é Mobicidades. Primeiro vou falar um pouco de INESC, e de quem somos nós. O INESC é uma instituição que tem quase 40 anos no Brasil. Foi fundado em 1979 e nós trabalhamos muito com a garantia e a promoção dos direitos humanos. Trabalhamos com diversos públicos e diversas políticas públicas, como os indígenas, quilombolas, populações de sistema socioeducativo, que são os adolescentes infratores, população atendida por minerações. Trabalhamos também com justiça fiscal, meio ambiente, com soberania e segurança alimentar, acesso a medicamentos, reforma política, transparência, questões de gênero, direito à cidade e muitos outros. Então, fazemos muitas coisas. Pero para fazer tudo isto, nós temos uma forma de olhar de mirar as políticas públicas, que é a metodologia orçamento e direitos, que é uma metodologia que é baseada em Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos, Sociais e Culturais, que é um pacto hecho pelas Nações Unidas em 1966, e todos os países que assinaram o pacto deveriam incluir o pacto em suas normas legais. Então, o Brasil só disse isto em 1992, quando incluiu em suas leis este pacto. E deste pacto, nós tiramos 5 pilares para analisar as políticas públicas, que é o financiamento do Estado com justiça fiscal, que o que é isto? É tudo que o Estado faz com os recursos que nós pagamos em impostos. E estes impostos devem ser coletados de forma sustentável, de forma com uma justiça social embutida. Não se deve tirar de los que têm menos, dos mais pobres, mais do que teremos dos que têm mais dinheiro que dos mais ricos. No Brasil, por exemplo, as pessoas mais ricas do Brasil pagam menos impostos que as pessoas mais pobres. Então, hoje uma mulher que é negra e que mora na periferia da cidade, que vive com muito pouco, paga muito mais imposto do que uma pessoa que é branca, de classe média, homem, que vive em onde quer. Pode morar no centro da cidade ou onde quiser. Então, nós defendemos que a arrecadação de recursos deve ser feita com justiça social. O uso máximo de recursos disponíveis, que é que todo este bolo que o governo arrecada, ele deve distribuir para a população em las políticas sociais e deve privilegiar as políticas sociais. Hoje em Brasil, mais de 50% do presupuesto público é direcionado a los bancos, a los especuladores. E apenas 48%, mais ou menos, são para as políticas públicas. Então, nós devemos mudar esta lógica. Há também a realização progressiva dos direitos humanos, que é que nós devemos sempre avançar, sempre evoluir. Então, se hoje temos um direito, esse direito deve ser mais
garantido e ampliado para mais pessoas, e devemos também garantir mais direitos para as pessoas e não diminuir os direitos e cortar os direitos. La não discriminação, que é que as políticas públicas também devem trabalhar com as pessoas diferentes, com os grupos diferentes, de formas diferentes, para que todos tenham acesso adequado às políticas. Então, se há políticas para tratar, por exemplo, a saúde, deve haver políticas para tratar a saúde da mulher que mora na periferia da cidade, para que esta pessoa também tenha acesso digno à saúde. E isto também na mobilidade urbana, né, as pessoas que não se deslocam em coches, como nós outros que deslocamos em bicicleta, em pedestres, também devem ter acesso, devem ter políticas públicas adequadas para essas pessoas. E lá a participação social, porque sem participação social as políticas públicas nunca serão as melhores políticas públicas, né? Nós outros, as pessoas, devemos acompanhar, incidir, fiscalizar para que as políticas públicas sejam as melhores possíveis. E para que tudo isto aconteça, nós precisamos trabalhar com o presupuesto público, com o dinheiro que o governo arrecada. A distribuição deste dinheiro é uma coisa que em Brasil pouquíssimos movimentos e coletivos fazem, né? Nós não miramos onde cada centavo, cada real está sendo gasto em las políticas, para onde está indo nosso dinheiro. Creio que acá também, em cada país, é muito difícil acessar esta informação, entender esta informação para, de fato, fazer algo. Então, uma das coisas que neste projeto Mobicidades nós trabalhamos é para que mais pessoas, mais movimentos coletivos trabalhem, entendam o orçamento público, o presupuesto, para incidir nele. Então, neste projeto, Mobicidades é um projeto em parceria com a Rede Cidades, que é uma rede que há muitas organizações do país, e é como Lima Como Vamos, Bogotá Como Vamos, e outras parecidas de outros países. E acá nós trabalhamos em 10 cidades do Brasil, como São Paulo, João Pessoa, Ilhéus, Recife, Piracicaba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Luís, Brasília e Ilhabela. São as cidades que trabalhamos mais forte neste projeto. Cada uma, este projeto é financiado pela União Europeia, e cada uma destas cidades, através destes movimentos, cada movimento mobilizou outros movimentos da cidade. Então temos hoje muitas pessoas e movimentos de todas estas cidades para trabalhar em conjunto. Hacemos duas oficinas, uma que foi ano passado, a outra vai ser este ano, que é orçamento e direito à cidade, onde trabalhamos questões de pressuposto público, direito à cidade, e a política de mobilidade urbana do Brasil, que, como Renata falou há pouco, é uma política que existe, que é boa, pero que não está implementada, não virou de fato realidade. Há também cursos online para que as pessoas entendam melhor a questão do orçamento público, dos contratos e licitações com o governo, e com todas estas organizações e coletivos, fazemos uma nova rede de contatos para potencializar e trabalhar em conjunto. Então, hoje temos 95 organizações mobilizadas em 29 cidades brasileiras,
que são cidades que das regiões da região metropolitana destas cidades. Então, por exemplo, Rio de Janeiro trabalha com Rio de Janeiro e Niterói, São Gonçalo, outras cidades que são próximas ou conurbadas com o Rio. Em nossas oficinas temos 137 pessoas que estiveram nas oficinas. Acá temos Amanda, Matheus e provavelmente algo mais. 52% deste público são de mulheres e 46% de homens. E estas cidades fizeram várias atividades e foram mais de 150 atividades. E as atividades foram atividades na Semana de Mobilidade, reuniões com o poder público, audiências públicas, oficinas, cursos, seminários, talleres, rodas de conversas, campanhas, pesquisas, encuestas e atividades de incidência legislativo e executivo. Estas são algumas das atividades das cidades. Foi claro um pouco, mas pode. Acá, por exemplo, esta Ilhéus é muito interessante porque o movimento Nós Ilhéus, através de as entidades mobilizadas em Ilhéus, nunca haviam trabalhado com mobilidade urbana, nunca haviam mirado para esta pauta. E através do projeto Mobicidades, começaram a ver o problema da mobilidade e intervir para melhorar. Então, na Semana de Mobilidade Urbana, fizeram 15 atividades. Fizeram uma, por exemplo, onde os cadeirantes, as pessoas que andam de cadeira de rodas, pararam em los estacionamentos da zona comercial da cidade e deixaram as cadeiras nesses espaços para que os coches não estacionassem allá. E colocaram umas plaquitas, como são só os 5 minutitos, já vou e volto, como isto é as desculpas que os motoristas usam quando param nas vagas destinadas às pessoas com deficiência no Brasil. Que há uma legislação brasileira que todos os estacionamentos devem ter uma vaga específica para as pessoas com deficiência física. E aí, então, uma forma interessante. Aqui, por exemplo, não pode. São outras atividades. E hacemos também uma audiência pública em la Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, para discutir o transporte como direito social, que também temos em nossa Constituição, em artigo 6º da Constituição da República, a Carta Magna do Brasil, diz quais são os direitos sociais que as pessoas têm. Então, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte. Hoje é um direito desde 2015. O lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Então, queremos agora trabalhar com a regulamentação do transporte como direito social. O que é transporte como direito social? O que isto significa para as pessoas, para o poder público? E aqui eu termino a apresentação fazendo esta pergunta para vocês: o que é para cada um o transporte como direito social? Esta é uma coisa que estamos trabalhando um pouco. Estamos tentando entender também o que quer dizer o transporte como direito social, o que isso de fato pode influenciar nas nossas vidas. No Brasil há uma discussão muito avançada da tarifa zero, que é a tarifa do ônibus, dos autobuses na cidade, que deve ser gratuita, não ter custo para as pessoas. Pero transporte como direito social é só isto, é mais que isto. Estamos entendendo isto para
também através das mocidades, elaborar uma proposta de legislação para apresentar ao Congresso Nacional. É isso. Acá estão os meus contatos.